Hoje voltamos a tratar de reforma política e eleições 2018. Eu converso com o deputado Arnaldo Silva, que é vice-presidente do PR em Minas. Nós vamos conversar sobre o impacto das mudanças para o partido e os rumos que o PR deve tomar no ano que vem. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Deputado, a cláusula de barreira progressiva foi uma das mudanças efetivas que vão funcionar a partir de 2018, né, em relação a... Está falando de reforma política. O senhor integra um partido médio, como a maioria, inclusive, hoje que a gente considera partidos grandes no país, na verdade, são partidos de porte médio. Como é que o senhor vê essa mudança, considerando que a cláusula de barreira ela atinge os pequenos partidos e vai atingir boa parte deles? Como é que é a visão do seu partido e do senhor em relação a essa cláusula? Bom, o PR no Congresso Nacional se posicionou a favor dessas alterações e da modificação visando implementar a cláusula de barreira. É bom só fazer o registro que essa tentativa do Congresso também já ocorreu em momento anterior, o que não se deu efeito em virtude do próprio Supremo Tribunal Federal, que naquele momento entendeu que da forma como foi colocada a cláusula de barreira naquela época era inconstitucional. A cláusula eu vejo com bons olhos, é importante que a gente tenha talvez uma redução de partidos. Só para quem não sabe, a cláusula vai funcionar 1,5% dos votos em 9 estados o ano que vem. E depois ela vai sendo, até 2030, ela vai crescendo esse percentual, o que vai também dificultando ao longo desse período a questão de que os partidos alcancem o coeficiente e possam ter aí assegurada a sua existência. Tem mais capacidade de representação, a ideia é essa. Exatamente. A questão partidária, né, critica-se muito o volume de partidos, né, muitos partidos, o Brasil tem muitos partidos, como se isso fosse realmente a causa do nosso problema de representação. E não eu não vejo assim. Eu vou insistir sempre nessa questão que, para mim, ela é muito mais de essência. O que nós precisamos hoje no Brasil, ao meu modo de sentir e de entender, é uma identificação mais de propostas dos partidos. Os partidos precisam se apresentar de forma vinculada, ou pelo menos ter de forma bem clara no seu estatuto, ou mesmo nas suas propostas de defesa, questões propositivas para o país, de teses a serem enfrentadas, questões estruturantes, tanto na economia, na área da fazenda, na questão da agricultura, do comércio exterior e assim por diante. Que tipo de regras o senhor acha que seriam necessárias ser implementadas em termos de reforma, né, que poderiam levar as agremiações a funcionarem dessa forma? Porque a gente sabe que muitas vezes isso tem a ver com a flexibilização do funcionamento do sistema partidário, que leva a não haver essa identificação do político com bandeiras, né? Ele simplesmente se abriga numa legenda, né, para se eleger. O que seria necessário? Nós precisamos fazer uma reforma, mas uma reforma que ela tenha um caráter de natureza dos partidos políticos. As estruturas partidárias, como estão hoje, elas são estruturas muito fechadas, por mais que os partidos tenham os seus processos de eleição, de composição, de formação, nós ainda temos estruturas que são estruturas muito fechadas. Precisa democratizar mais? Precisa mudar, inclusive, a legislação em relação a isso. Mudar, mas mudar de forma muito drástica. E nós não estamos percebendo esse tipo de modificação. Nós precisamos, dentro desse sistema partidário, muito mais do que discutir, às vezes, processos eleitorais, porque o que nós percebemos é que todas as modificações, todas as alterações, elas são casuísticas. Elas são sempre visando como que vai ser o próximo processo eleitoral, como que vai ser as eleições em si. E se a gente for analisar ao longo do tempo, então o problema era o gasto com campanha. Então nós temos que proibir o showmício, nós temos que proibir a camiseta, nós temos que proibir o brinde. Aí eu pergunto, solucionou o nosso problema de representação? A retirada desses itens
isso deu solução ou o que nós tivemos foi uma migração desses recursos para outras formas do processo eleitoral. Agora, o senhor acha que essa cláusula ela ataca a questão da legenda de aluguel? Acredito que sim. Essa cláusula ela é um elemento que pode criar dificuldade. Agora, os partidos eles vão ter tempo para se organizar também. Então, eu acredito que muitos partidos eles vão superar essa cláusula. Partidos que o que é chamado de legenda de aluguel são aqueles partidos que costumam negociar com o tempo de TV, enfim, estão ali para ter acesso ao fundo partidário. E a pergunta que vai ficar também é o seguinte, se nós reduzimos de 39 partidos para 25 partidos, essa mudança em si, em termos de diminuição partidária, ela vai trazer consequências na mudança efetiva da qualidade da representação? Da relação do executivo com o legislativo também. Também. Né? Que envolve uma negociação muito mais complexa. Exatamente. Com o número de partidos. Vamos avançar um pouquinho, porque senão não dá tempo da gente conversar tudo, falando de fundo partidário, né? Foi criado, fundo de campanha, foi criado um fundo público, foi inclusive uma discussão polêmica, travou-se uma discussão polêmica, que veio a fazer frente ao fim do fundo da doação empresarial, da doação privada, que foi proibida pelo Supremo. Então, criou-se o fundo público de campanha. Muita gente achava que não devia, porque era dinheiro público que estaria sendo usado na campanha. Como é que o PR se posicionou e como é que é a sua posição sobre isso? Bom, o PR, ele caminhou no Congresso Nacional, na sua maioria, defendendo essas alterações. Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente em relação a essa questão do fundo. Eu vejo que o Brasil, nós temos, às vezes, uma cultura de importar certos modelos de legislação, mas nós não verificamos a realidade onde essa legislação ela é aplicada. O fundo, ele existe em países onde há uma estrutura partidária forte, onde os partidos... quem vai gerir o fundo, exatamente. Né? Então, depois que recebe o fundo... Você tem ali uma representação e uma cultura do partido político muito forte. Nós temos uma eleição personalista. Isso é uma cultura do nosso país. É uma cultura de votar nas pessoas e não nos partidos. Agora, o fundo vai ser composto com dinheiro das emendas, né? Aquilo que está previsto em orçamento, que iria para a emenda, seria redirecionado, parece que vai ser redirecionado. As emendas de bancada, né? As emendas de bancada. Exatamente. E independente dessa questão da origem do recurso, primeiro que no momento que o país atravessa, a própria colocação de que o recurso público vai ser destinado a custear eleições, isso não... Você acha que soa mal? Soa mal. Mas fica como? Como é que se financia a campanha se não pode fazer a doação privada? Se não tivesse o fundo, como é que o senhor acha que poderia ser? Eu vejo que as regras não ficaram muito claras. Né? Também não se definiu como que será a própria destinação desse recurso, ou se vai ficar totalmente a critério da direção nacional dos partidos. Esse é um ponto. Segundo, como é que vai ser redistribuído? Exatamente. Né? Porque o Tribunal Superior Eleitoral destina, de acordo com o tamanho do partido, mas a direção nacional... Depois que o partido recebe, ele tem que publicar, não é isso? E será que vai ficar a critério exclusivo da direção nacional? Tem um detalhe aí que está mal explicado. Não tem uma regra clara em relação a isso. Eu não vejo o financiamento privado com maus olhos a partir do momento que se estabelece critérios mais definidos em relação a isso. Seria um teto, por exemplo? Teto, claro. Limitação, proibição de uma empresa doar para mais de um candidato ou de um partido, você vincular, debater de forma mais profunda a questão de defesas parlamentares de propostas que se alinham a determinados movimentos classistas ou mesmo de interesses privados. Isso não é ato criminoso e muito menos ofensivo à questão constitucional e à própria moralidade pública. Eu não vejo isso com... Agora, nós não podemos, porque houve uma série de erros, equívocos, malversação de recursos, houve toda essa
essa crise política vinculada à questão principalmente de doação de recursos para a campanha, dizer que esse modelo não serve. Eu acho que nós temos países que o exemplo é muito claro e transparente em relação a isso. As próprias eleições americanas é uma demonstração em relação ao financiamento privado. Agora, o PR, como é que o PR está se preparando para as eleições do ano que vem? O partido tem hoje 5 deputados federais, 3 estaduais, correto? Correto. Tem 60 prefeituras, quer dizer, tem um bocado de cabo eleitoral pelo Estado. Está bem representado. Como é que estão as articulações, inclusive no interior, considerando que tem esse exército aí de prefeitos para trabalhar? Existe meta de ampliação do partido, que ele é, na verdade, o terceiro do Estado em prefeituras, não é? Só atrás de PMDB e PSDB. O PR, eu diria assim, é um partido que tem as suas falhas, como todos os partidos também têm. E nós precisamos realmente avançar muito mais em relação a isso. Mas o PR vem crescendo, e crescendo de uma forma muito equilibrada. Isso é um ponto importante. Nas eleições municipais, o PR realizou vários encontros regionais, nós discutimos a participação eleitoral. Eu dizia, inclusive, no momento que não havia naquele espaço oportunidade para avançarmos muito em questão de propostas específicas, apesar de que alguns pontos o PR deixou claro a defesa em relação a gestão eficiente, equilíbrio de contas, um compromisso com a responsabilidade fiscal. Isso foi colocado na discussão dos encontros regionais que nós realizamos. O PR cresceu nas eleições municipais, o PR cresceu nas últimas eleições estaduais aqui também. Nós tínhamos 1 deputado estadual, agora nós estamos com 3, então foi um crescimento importante. E eu acredito que o PR vai dar um passo também importante para as próximas eleições. Eu pontuo muito a necessidade que nós precisamos ter realmente propostas que deem uma cara bem identificada para o PR. Isso é uma aspiração que eu tenho procurado fazer dentro do partido. O senhor acha que falta isso ao partido? Eu acho que falta a todos. Acho que nós precisamos disso no Brasil. Acho que essa é uma cobrança legítima e que tem colocado cada vez mais o eleitor nessa descrença e nessa, talvez, falta de vontade de participar. E nós já vimos isso nas eleições municipais e eu vejo claramente que isso vai ocorrer nas próximas eleições do ano que vem. Falando em próximas eleições do ano que vem, hoje o PR integra o bloco que dá sustentação ao governo Pimentel. Correto. Não foi aliado durante a campanha, em 2014, mas logo no início do governo o PR integrou a base, não é? No ano que vem, o partido pretende fechar com o governador Fernando Pimentel, caso ele saia para a reeleição. Como é que isso está sendo encaminhado, discutido dentro da legenda? Olha, essa possibilidade ela existe, mas isso ainda não foi colocado como um ponto de discussão. O PR está voltado principalmente para a sua reorganização, ou melhor dizendo, a sua continuidade e ampliação em termos de conseguir atingir uma bancada própria na Assembleia de Minas. Isso é muito importante. Quer dizer, nós precisamos, no mínimo, alcançar 5 deputados estaduais aqui na Assembleia. Já era um projeto das eleições anteriores. O PR não fez a sua 4ª cadeira por falta de 40 votos na legenda. Então nós teríamos 4 deputados estaduais. Isso é um passo importante, até pela questão regimental da Assembleia, ter uma bancada partidária, uma bancada que não dependa da composição de um bloco partidário. Isso dá uma autonomia maior, isso também permite a ocupação de espaço no legislativo maior por parte do regimento interno. O PR está focado nisso. O PR tem aí uma abertura para discussão em relação às eleições do próximo ano. Acho que como todo partido, não há nenhum fechamento de questão ainda, até porque é muito cedo. O senhor fala em busca de identidade do partido, Perfeito. E de se diferenciar e ao mesmo tempo ter uma identidade mais forte né, diante do eleitor. Ter uma candidatura própria, partir para um voo solo, é uma possibilidade que o PR avizinha nesse sentido, nesse caminho aí?
Olha, levando essa ideia em consideração? Eu veria isso com bons olhos e vejo que o momento ele é muito oportuno. Mas você acha que há espaço dentro do partido para... Eu acho que há o espaço para discussão, eu acho que há o espaço para colocar esse ponto específico da candidatura própria. Não sei se teria no momento a disposição de um candidato, de alguém do partido ou que pudesse inclusive somar-se ao partido nesse momento para se apresentar. O PR, é importante a gente destacar, não teve nenhum envolvimento em nada do que está acontecendo nesse cenário ruim. Nós não tivemos quadros do partido, quadros relevantes do partido envolvidos nessas questões todas no cenário nacional. O PR tem procurado essa ampliação não só em Minas, mas outros estados. Nós também tivemos um avanço em relação a isso, mas eu quero muito focar nessa discussão. O PR precisa dar esse avanço na identidade. Se o PR conseguir fazer isso, nós vamos sair à frente de muitos outros partidos. A oposição aqui na casa, a oposição em relação ao governo Pimentel, critica o governo por conta de parcelamento de salários, é uma forte crítica que há, atraso de repasse a municípios, ausência de investimentos maiores, de maiores proporções. O que o senhor pensa dessas críticas em relação ao governo Pimentel e se essas críticas podem ser pertinentes para o PR tomar outro caminho? Olha, o governo do estado tem enfrentado realmente um momento de crise e não é uma crise só em Minas Gerais. Se nós estivéssemos com um momento em que só o estado de Minas estivesse enfrentando o problema econômico, a dificuldade de arcar com os seus compromissos, nós poderíamos até colocar isso como sendo de exclusiva responsabilidade de governança ou de gestão do governo. Eu tenho cobrado muito a necessidade de um planejamento mais transparente. Eu acho que o governo erra nesse sentido. Apresentar não só para a Assembleia, mas aqui nós estamos falando da representação do povo de Minas, mas apresentar isso aos mineiros de forma muito clara, quer dizer, o governo, como ele chegou, as dificuldades que ele está enfrentando e aonde ele quer chegar, quais os pontos, porque às vezes em determinadas situações há uma contradição. Por exemplo, se nós acompanharmos, e está claro aí nas contas públicas, que o Estado teve um aumento de arrecadação, mas que o déficit orçamentário apresentado no início de gestão, ele aumentou, então isso precisa ser explicado. Se houve um aumento de arrecadação, mas houve um aumento do déficit... A base está cobrando isso do governo? Eu, pelo menos, tenho cobrado e tenho me posicionado no sentido dessa transparência e desse planejamento de governo. Eu acho que isso é importante. Não é crítica, eu falo isso como talvez até uma necessidade de apresentar isso na base. A gente chegar aos nossos municípios, ter essa conversa direta com o eleitor e poder de forma clara, olha, o Estado está acontecendo isso e quer chegar nesse ponto. Isso é importante. Falando de alianças, possíveis alianças e do PR em nível nacional, eu queria saber o que o senhor pensa. O PR, por longos anos, foi um aliado dos governos petistas, do governo Lula, dos governos Lula, do governo Dilma. E hoje o PR está na base do Michel Temer, do presidente Michel Temer. O senhor acha que o PR pode, agora falando em nível nacional, tomar um caminho solo, voltar a ser um aliado de Lula, que tem uma importante, hoje, nas pesquisas aparece numa liderança em relação à intenção do eleitor, ou mudar de lado mesmo, seria caminhar para o campo onde está hoje, onde está hoje não, mas o campo que o PSDB normalmente lidera ou liderou por muitos anos. Esse ponto ele vai... O senhor acha também que isso é uma coisa difícil de dizer em nível nacional? Bom, eu não acompanho muito de perto a questão nacional, acompanho as informações, mantenho uma conversa permanente com alguns deputados federais, mas nós vamos tocar
novamente no ponto da identificação. Porque as alianças, elas são construídas muito mais no processo eleitoral. Elas são construídas em torno dos nomes dos candidatos, das alianças partidárias, que muitas das vezes envolvem os próprios estados. Então, os partidos, eles compõem tanto em torno dos nomes apresentados, como também em torno das propostas de composição nos estados. E isso, para mim, volta no ponto inicial. Você fica preso ao processo eleitoral e não às propostas e aos conceitos e teses que o partido tem que apresentar e defender. E a aliança de hoje, a aliança com o Temer, o senhor acha que pode prejudicar de alguma forma o PR nas eleições? Não. Isso pensando que o Temer tem uma popularidade desastrosa, né? Olha, o governo Michel Temer realmente está enfrentando aí um desgaste que vem principalmente até do próprio formato que se deu o governo, quer dizer, um governo de ruptura. Isso não é fácil. E um momento em que o país também, além da ruptura política, já atravessava a crise econômica que já havia se iniciado e que aprofundou-se. O que eu vejo do Congresso Nacional é uma opção muito clara no sentido de conduzir o país em termos de governabilidade. Não estou aqui fazendo juízo de valor em relação a isso, estou fazendo uma análise de que houve uma opção de uma maioria do Congresso em conduzir esse governo até o final para que não houvesse uma crise maior do que está aí. Esse é um argumento que está muito claro colocado em relação a isso. Não vejo que isso venha, no caso do PR em si, trazer consequências ruins ou danosas aí para o processo eleitoral do próximo ano. Agora, há uma leitura também de que, digamos, esse consenso pela maioria dentro do Congresso Nacional de manter a governabilidade estaria ligado também a um temor das consequências da Lava Jato sobre boa parte do Congresso Nacional. O senhor acha que isso procede? Não, eu não vejo essa vinculação do ponto de vista do acompanhamento que fazemos, né, através da imprensa, da cobertura jornalística, porque a Lava Jato ela é independente, né? Ela está afeta ao judiciário e ela vem tomando todas as suas medidas necessárias ao desenvolvimento das investigações. Eu vejo que muitas das vezes há uma exploração em termos de se confundir determinados pontos que são exclusivamente políticos com o desenrolar, por exemplo, das investigações, que estão, né, a todo vapor e produzindo seus efeitos. Nós Infelizmente, estamos aí, a política, né, foi para as páginas policiais do país já há algum lamentavelmente, tempo. Né? Lamentavelmente. Deputado, muitíssimo obrigada pela agradeço. sua presença no mundo político. Eu que agradeço a oportunidade. Conversei com o deputado Arnaldo Silva, que é vice-presidente do PR em Minas. Nós falamos aqui de reforma política, alguns pontos da reforma política, que foi aprovada já há algum tempo, algumas semanas, na Câmara dos Deputados, já tinha passado pelo Senado, e que vai influir nas eleições. Falamos também como é que o PR pretende se conduzir, ainda está bastante nebuloso, o deputado não soube ainda nos dizer exatamente como é que vai ser, mas certamente deu algumas pistas do que ele pensa de como deve ser. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.